Fala galera, tudo beleza? Trazendo para vocês hoje aqui equilíbrio químico e a interferência nas reações se encontram em equilíbrio químico no sentido de deslocamento baseado na lei de Le Chatelier. Quando que eu aplico a lei de Le Chatelier? Quando a reação se encontra em equilíbrio químico. Quando que a reação se encontra em equilíbrio químico? É quando eu tenho reagente formando produto e simultaneamente esse produto formando o reagente. Como que eu identifico isso? É simples. Quando tu encontrar uma reação onde a seta de formação se encontra em duplo sentido, tu vai ter uma reação em equilíbrio químico. Para vocês, um exemplo de reação corriqueira que vocês encontrarão facilmente: hidrogênio mais nitrogênio gasoso formando a molécula de amônia, que é NH3 gasoso. Então, quando tu tem esse sentido do reagente para o produto, olha a seta do reagente para o produto, tu tem o sentido 1, ou ainda a gente pode chamar de sentido direto. Quando tu tem ao contrário o produto formando o reagente, tu tem o sentido 2 e ainda a gente chama de sentido inverso. Então, segundo Le Chatelier, tem três fatores que interferem nesse deslocamento da reação, se é direto ou inverso, baseado nas informações da concentração, temperatura e pressão. Então, de acordo com a concentração, se aumenta ou diminui, o sentido de deslocamento da reação, da reação que se encontra em equilíbrio, ele é deslocado, né, ou para o sentido direto ou para o sentido inverso. A mesma coisa em relação à temperatura e pressão. Quando aumenta-se a pressão, o sentido é deslocado para o sentido endotérmico da reação. A pressão, quando aumenta-se a pressão total da reação, o sentido é deslocado para o lado que se encontra o menor número de mols gasoso da reação. Beleza? Vou trazer para vocês já um exemplo de concentração, temperatura e pressão baseado nessa equação, nessa reação aqui de formação da amônia. Beleza? Bora para os exemplos então, pessoal? Exemplos aqui da aplicabilidade da variação da lei de Le Chatelier. Então, quando que eu aplico ela em uma reação de equilíbrio, no caso aqui essa reação, quando que ocorre a variação e de que forma ocorre a variação? Nessas três situações aqui, em relação ao aumento ou diminuição da concentração, temperatura e pressão. Lembrando, primeiro exemplo, concentração. A concentração, o equilíbrio varia no sentido da seguinte forma. Quando eu aumento a concentração de uma substância em uma reação, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto de onde ocorre esse aumento na concentração da substância. Quando se reduz a concentração de uma determinada substância, o equilíbrio químico é deslocado no sentido onde se encontra essa substância que diminuiu a sua concentração. Para a prática. Exemplo aqui, aumento e diminuição da concentração do elemento da substância H2, da substância hidrogênio. Primeiro caso aqui, aumenta a concentração, a seta indica que aumenta a concentração da substância hidrogênio. Aumentou, o sentido do equilíbrio químico é deslocado para o lado oposto. Então, qual é o sentido? Ele se encontra na esquerda. Lembrando, né, do reagente para o produto, direto. Do produto para o reagente, inverso. Então, aumentei H2, lado oposto, direto. O equilíbrio é deslocado para o lado direto. H2, a mesma substância, diminui a concentração. O equilíbrio é deslocado para o mesmo lado. Então, qual lado que se encontra? Inverso. Resumindo, aumentou, lado oposto, diminuiu, mesmo lado onde se encontra a substância. Em relação à temperatura, temperatura, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Como que eu identifico em uma reação de equilíbrio químico se essa reação é endotérmica ou exotérmico? Surpreende-se, nesse caso, quando a reação se encontra em equilíbrio químico, ocorrem os dois processos.
Aquela informação que você vai receber ao lado da reação vai indicar o sentido direto. Então, nesse caso aqui, ó, o ΔH é menor do que zero. Quando o ΔH é menor do que zero, o ΔH é negativo. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmico. Então, sentido direto, exotérmico. Automaticamente, o sentido inverso, endotérmico. Quando eu aumento a temperatura, é deslocado no sentido endotérmico. Então, nesse caso, aumenta a temperatura, endotérmico, sentido inverso. Então, inverso. Em relação à pressão, quando se aumenta a pressão, o sentido é deslocado para o lado que obter, para o lado que tiver o menor número de mols gasoso. Para isso, tu precisa analisar a reação e fazer o balanceamento. Aqui já está balanceado. Então, como que eu identifico o número de mols? Ó, 3 mais 1, 4 mols. Então, no sentido inverso, eu tenho 4 mols. No sentido direto, eu tenho só uma molécula ali, então eu vou ter 2 mols. Aumentando a pressão, o sentido do equilíbrio químico é deslocado para o lado que tem o menor número de mols gasoso. Quem que tem o menor número de mols gasoso? O lado dos produtos. O lado dos produtos é o lado direto. Então, aumentou a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado de menor número de mols gasoso. Em relação à lei de Le Chatelier, dentro do equilíbrio químico, era isso. Comportamentos que variam o sentido do equilíbrio químico, do deslocamento do equilíbrio químico, em relação a concentração, temperatura e pressão. Passa no canal, dá um like e tocamos em frente. Beleza? Partiu?